O Flamengo vai comprar São Januário. Imagina, a gente tá brincando, mas é uma coisa muito séria. Valorização. Dentro da engenharia entendeu? que foi montada, pode estar o Flamengo por trás. Ele queria que o Flamengo viesse pro enfrentamento com ele. Você não consegue desafiar o Mike Tyson. Gente, agora se o Mike Tyson te chamar pro ringue, tu vai. Eu tenho umas teorias da conspiração agora que estão tendo aí. Para o Vasco pra destruir o Vasco. Acho que foi um grupo de flamenguistas que... As pessoas começaram a acreditar nisso. E vão cada vez acreditar mais. Tem flamenguista misturado nesse meio, porque o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo sempre quis destruir o Vasco. É claro que tem. Eu costumo dizer que foi a maior estratégia de marketing da história do futebol brasileiro. Tu compraria o Vasco só pra ter o prazer de fechar ele? Isso daqui é bizarro. Da primeira vez que eu vi, eu não acreditei. Então tá aqui o vídeo da teoria da conspiração do filho do Eurico Miranda. Nem Hollywood tem um plot twist tão bom como esse. Será que não tem outro clube envolvido nisso? O Flamengo vai comprar São Januário. Imagina. Não, mas imagina. A gente tá brincando, mas é uma coisa muito séria. Sim, eu sei. O Flamengo podia ter comprado o Vasco. Sério? Pô, podia mesmo. Pelo preço que foi vendido, inclusive. Imagina se não... Pela desvalorização. Dentro da engenharia entendeu? que foi montada, pode estar o Flamengo por trás. Dentro do que tá montado, pode estar o Flamengo por trás. A gente não sabe. Eu acredito que não. Sim. Seria uma loucura, mas pode estar. É tão absurdo que pode acontecer. Estar. O que tem aí desenhado pode ter o Flamengo como dono do Vasco. E aí daqui a pouco, daqui a 2 anos, eles fecham a porta e começam a rir. Olha o que a gente fez, comprou e fechou. Imagina se acontece um negócio desse. Caramba. Algum empresário flamenguista, ou algum dono de empresa flamenguista, ou algum fundo de flamenguista. Pode acontecer, pô. Pode acontecer. Tá lá sujeito. Sim. Tá. Você não sabe o que foi feito. Caramba, mané. Olha, eu assim, tô assustado, viu? Eu sou Flamengo, assim. Já lógico que a gente tem a rivalidade, tem a brincadeira, a zoeira. Mas assim, como amante do futebol, eu fico assustado. Como é que pode ter passado tudo isso assim e ninguém tenha se levantado pra... O futebol, de uma maneira geral, quando você circula no meio do futebol, todo mundo sabe que foi feito um absurdo. Sim. Dirigentes, outros clubes, federação, CBF. Só que o que me assusta é que as pessoas não tenham feito um levante contra isso. Porque isso, no final das contas, isso acaba impactando diretamente no futebol brasileiro, de uma maneira geral. Exatamente. Se realmente for descoberta toda uma engenharia dessa, uma coisa, fizer um escândalo desse, vira um impacto negativo até para novos investidores no Brasil, entendeu? Sim. Os caras vão começar a falar, porra, esse país aí, pô, como é que é isso? Como é que fizeram um negócio desse? Então é muito sério. O problema não é... O Vasco é um clube que tem um impacto... O que é bizarro é que eu fico olhando pra cara dele pra ver se ele ri, pra ver se ele solta uma risadinha. E me assusta acreditar que o cara tá acreditando no que ele fala. Que tem um impacto muito... E os caras do Flamengo caíram no jogo dele e vieram pra dentro de volta. O que eu acho que aconteceu foi isso. Os caras caíram, ele jogou a isca, os caras fisgaram. Ele fisgou lá o peixe lá, o cara vieram pra rivalidade, que era o que ele queria. Quando o cara veio pro enfrentamento com ele, era o que ele mais queria. Ele queria que o Flamengo viesse pro enfrentamento com ele. Porque aí ele já entrou no ringue. Você não consegue desafiar o Mike Tyson. Tem que bater um monte de gente pra chegar Ele vai falar que tu tem que bater na porrada de gente. Agora, se o Mike Tyson te chamar pro ringue, tu vai. Tu tem que ir. Aí tu já entrou no ringue com ele. Mano, é muita amadorismo, muita burrice, cara. Eu tenho umas teorias da conspiração agora que estão tendo aí, que é tanta coisa errada que é feita que parece que isso é de propósito. Parece que os caras compraram o Vasco pra destruir o Vasco. Acho que foi um grupo de flamenguistas que... Não, hoje saiu essa conspiração que o Flamengo teria um plano pra comprar o Vasco. Mas é porque é tanta coisa errada, é tanto absurdo, que as pessoas começaram a acreditar nisso. E vão cada vez acreditar mais. É uma coisa que se você lança... Hoje lançou que o Landim tinha um plano pra comprar o Vasco e tal, e transformar o Vasco numa sucursal do Flamengo e tal. As pessoas, se você for ver, tem muita gente acreditando nisso. Porque é tanta coisa errada, é tanto absurdo, que você fala, pô, isso não pode ser incompetência. Isso aí... Vai que no contrato lá que ninguém sabe, tem uma cláusula, olha, se chegar aqui qualquer pessoa querendo comprar o Vasco, não tem que passar por anuência de conselho deliberativo nem nada. Eles dizem que tem uma cláusula que tem impeditivo de participação de outros clubes dentro do Vasco. Eles dizem que tem essa cláusula no contrato. Que seria uma cláusula impeditiva. Você não poderia o Flamengo, o Botafogo, ou o Fluminense terem participação nas ações do Mas Vasco. a pessoa física, bilionária... A pessoa física pode. Flamenguista... Dizem também, né? Pelo menos na época foi falado que caso a 77 quisesse revender, teria o mesmo processo de
de votação para aceitar a nova Mas empresa. isso- No Botafogo também tem uma situação como Mas essa. parece que isso aí já é uma das cláusulas que não tem no contrato. Essa coisa deles poderem revender para qualquer um, poderem botar, vender parte das ações delas, entendeu? Se eu não me engano, o contrato do O Botafogo... Vasco não tinha mais dívida que nenhum dos clubes do Rio. O Vasco não tinha mais ações que nenhum clube do Rio, trabalhistas. A dívida fiscal do Vasco era menor do que todos os clubes do Rio. O Flamengo devia o dobro do Vasco. Então, o Vasco recebia o mesmo que recebia o Flamengo. Então, como é que um clube que recebe o mesmo que o outro, tem dívidas menores que o outro, é inviável e o outro não é? Então, eles venderam esse discurso da inviabilidade para o torcedor. Isso foi na cabeça, massificou, até o ponto de eles cometerem essa barbaridade de vender um clube sem ninguém ler o contrato, ninguém sabe o que foi escrito ali, ninguém sabe o que está ali. Isso é realmente, Bala, eu não sei te explicar como é que eles conseguiram. Conseguiram, a única explicação para isso é um plano de 20 anos de massificação de informações falsas na cabeça das pessoas, que levou as pessoas a terem uma conclusão de fazer uma venda do Vasco de olhos fechados. Muitos aceitaram vender o Vasco de olhos fechados, no desespero por conta dessas informações falsas que as pessoas plantaram. Deixaram o Vasco 2 anos na segunda divisão de maneira proposital, para o torcedor ficar desesperado. Tudo isso contribui para você aceitar fazer qualquer coisa. É tipo aquilo, se o teu pai estiver morrendo, meu amigo, você aceita qualquer coisa, você não pede para ler o contrato. Foi o que eles fizeram. Se o teu filho estiver morrendo e o hospital pedir para tu assinar uma coisa lá para salvar ele, tu vai assinar e não vai ler nada. Então, na verdade, o que fizeram foi convencer o torcedor vascaíno e o associado vascaíno que o Vasco estava morrendo. E aí, deu-se carta branca para eles, e aí eles deram esse golpe que eles deram no Vasco. Só essa é a única explicação. E corremos. Mas nesses 20 anos aí, nesses 20 anos aí que nem você falou, que já vem se pensando nisso aí, você acha que tem flamenguista misturado nesse meio? Porque o Flamengo, a gente sabe que o Flamengo sempre quis destruir o Vasco, Tem né? certeza, Fabiano, tem certeza. Claro que tem, porque foi um plano de diminuição do Vasco, que o Vasco incomodou demais. O que as pessoas não entendem é que o Vasco não incomodava ninguém. Até o início dos anos 80, o Vasco era aquele... A rivalidade com o Flamengo, cara, tu acha que foi pensado pelo teu pai? Estratégia de marketing perfeita. Como ele foi. Eu costumo dizer que foi a maior estratégia de marketing da história do futebol brasileiro. Ninguém vai fazer uma transformação de marca e uma transformação de exposição de marca como foi feita com o Eurico, com a rivalidade que ele criou com o Flamengo. Ninguém vai fazer. Essa transformação, as pessoas forem analisar mesmo historicamente o que aconteceu, a evolução em termos de receita, a evolução em termos de exposição, a evolução em termos de domínio do cenário político do futebol, como o Vasco cresceu. O Vasco, antes dos anos 80, não era nada no cenário político, não apitava nada. Sentava junto lá com os times pequenos, não abria o bico. Era Fluminense e Flamengo definindo lá em cima o que ia ser feito e todo mundo batia palma. Sempre foi assim. E de uma hora para outra, o Vasco passou a definir. Por que passou a definir? Porque ele usou uma estratégia, ele apontou lá para cima e falou, pô, quem é o cara que tá lá mandando? Eu vou começar a bater nele. E vou começar a me rivalizar com ele. Vou começar a dizer que tem que bater nele, que tem que ganhar. Quando todo mundo olhou, num piscar de olhos, quando as pessoas olharam, já não era mais Fluminense e Flamengo. Era Vasco e Flamengo. Por quê? Porque o Eurico fomentava que tem que ganhar, que é clássico à parte, que ele é o rival. Foi exatamente o que ele fez. Ele fez o Mike Tyson chamar ele pra dentro do ringue, falar, eu quero bater nesse cara. Mas os caras, a estratégia de posicionamento do Vasco no cenário político, como o Vasco passou a receber, o Vasco quando o Eurico foi dirigente, nunca recebeu um centavo a menos que o Flamengo em qualquer contrato que fosse assinado, nunca. Ele achava que isso valorizava a rivalidade, aumentava a rivalidade, fazia com que realmente ele queria o Flamengo com ódio do Vasco, entendeu? É porque se tu só ganha, não tem rivalidade. Não, Não tem agora, competição. ele queria o Flamengo ousado, com raiva né? do Vasco. Ele achava que o Flamengo com raiva do Vasco ia estar constantemente chamando o Vasco pra rinha. E pro clube crescer... E que hoje você vai olhar, acabou. Hoje não tem mais essa coisa. E, pô, eu sou de acompanhar vestiário, bastidor de vestiário. Eu sabia que você jogou lá também. Você sabe que era... Que também... O Flamengo não dava... publicamente não dizia. Mas internamente tratava o jogo contra o Vasco como uma... Não tinha como perder pro Vasco. Não dá pra perder. Não, agora, mas o Flamengo nunca disse isso publicamente, que era clássico à parte, que tinha que ganhar. O Flamengo diminuía isso, mas internamente eu sabia que os caras lá dentro faziam de tudo.
Não pode perder pra ninguém. Faziam O de Vasco tudo. menos ainda. Faziam de tudo. E como ele fazia... Só que ele fazia de tudo e explanava o que tava fazendo. Era diferente. Verdade. Ele tinha o peito de explanar. Que aí os caras... E o pior é que o cara tá certo. Ele tá certo. Errado foi o médico que deu alta pra ele. E pra quem for comprar o Vasco, aproveita que tá barato. Já teve mais barato, é verdade. Mas agora é sua chance de comprar o Vasco por uma coxinha Guaravita e ainda leva o troco.